viagem ao sul e conheci Gramado, conheci um monte de lugar aí, né? Passei muito aí. Oi, Alex. Olá, tudo bem? Tudo bem? Graças a Tá Deus. bem mesmo? Tá bem de saúde? Graças a Deus, tudo em paz. E a família também? Também estão bem, Que viu? bom, glória a Deus, glória a Amém. Deus. Eu vou ter que pegar um microfone para instalar aqui, eu já volto, tá? Vai lá, vai lá. É esse aí que vai falar. A reunião é com ele. Eu mudei uma configuração aqui, vamos ver se ele vai dar lá. Sandra. Oi, Cristina, tudo bem, querida? Olá, tudo bem? Cristina, tu veio na minha memória esses dias, e quando estava na última aula, eu estava beliscando alguma coisa, me deu vontade de comer aquele teu belisco. Eu acho que era pipoca. Comecei a inventar coisa para comer, igual eu queria comer o belisco. Às vezes eu estouro pipoca para ficar, né? Me deu água na boca, sabe? Eu quero comer. Pergunta para mim. Aí me lembrei de ti. Bem, tudo Oi, bem? Virgínia. Brasília, né? Olá, Virgínia. Mas tu é de Brasília mesmo ou não? Não, eu moro aqui há 32 anos, mas eu sou de Fortaleza, me converti lá, na igreja de Fortaleza. Aliás, uma igreja próxima a Fortaleza, que é Itarema, né? Eu me batizei no Rio de lá. Eu morei em Brasília quando meus filhos eram pequenos ainda. Eu morei 5 anos lá, em Brasília. Na Asa Norte. Isso. Eu não moro em Brasília, né? Porque Brasília é o plano piloto, né? Eu moro numa cidade próxima que chama Guará. Fica a 15 minutos do meu trabalho. Eu trabalhava na lista telefônica e viajava por toda essa região aí, toda a região. São as cidades satélites, né? Eu moro no Guará e trabalho no Ministério da Educação. Ah, tá. E tu gosta daí do Brasil? Muito, muito, muito mesmo. Eu volto à minha cidade de vez em quando, mas eu acho que eu não me acostumo mais lá, não, em Fortaleza. Até porque o clima de lá, para mim, não é muito favorável, porque lá é quente e úmido, né? Eu não me dou muito com clima úmido. Então, aqui é seco, né? Já está explicado, né? Pergunta para mim se eu gosto de Brasília. Não. Você gosta? Não. Muita gente não gosta, mas também, às vezes, quando vem e gosta, não sai mais. Mas é difícil. Agora, quem vem para a nossa cidade não sai mais. Qual é? Florianópolis. Florianópolis. Eu não conheço ainda nem o Paraná, nem a nossa Santa cidade Catarina. Tem 42 praias. Né? Olha, é rico, né? Uma cidade pequena, 400 e poucos mil habitantes. Sim. Cuidado, irmãos, cuidado, hein? É assim, ó. Quem vem para cá não sai mais. Olha. É difícil. É isso mesmo, Alex? Dizem, né? A Sandra, ela disse que é assim. Mas é verdade. Né? A gente tem testemunhos de pessoas que vêm e não querem um baixo voluntário, não querem mais. Isso é verdade. Mas Brasília também é muito bom. Eu gosto demais. Eu gosto demais de Brasília. Você conheceu Brasília, né, Alex? Conheci. Quase você morou aqui. Quase morei. Mas falam de Recife também, a mesma coisa, da Paraíba. Isso. Cada um é bairrista, né? É isso aí. Mas está valendo, né? Está valendo. Claro. Tá ok. Boa noite a todos que estão aqui. É um prazer. Boa noite, amados. Estarmos juntos novamente. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Cristina, já cumprimentei ali, a Sandra, a Pena, o Wilson. Como é que tá bom ter você de volta aí, Wilson. O Sérgio. Tudo bom, Alex? Graças a Deus. Oi, Sandra. Bom, Cristina, tudo bom, Joãozinho? Olá, tudo bem? Boa noite, amado. Wellington, Reinaldo. Zé Gracinha. Boa noite, irmãos. Estou sem câmera porque estou chegando em casa. Daqui a pouco eu abro. Tudo bem. Faz bem não ter câmera no carro dirigindo. Oi, José Gracino. É bom mesmo. Tudo bom, seu Sérgio? Tudo bom, Sandrinha? Senhor Randy Short. Boa noite. Boa noite.
Randy Shore. Como está, Agora, Sr. Randy? Luísa, tudo bom, Lu? Oi, Cristina. Você mora em Beleza. Brasília e tem essa pele linda aí que você tem, meu Deus. Olá, Luísa. Tudo bem, querida? Eu cuido muito. Brasília Oi, é uma tudo bem? maravilha super seca. A sua Boa pele é noite. lindíssima. Ah, A obrigada. Brasília é uma maravilha, cara. Você tem uma pele lindíssima. Lindíssima. Aqui tem que se hidratar muito. Aqui é uma extensão da gente, é um hidratante. É verdade. Eu sei disso. Muito E aí, seco. Ângelo? Tudo bom, O Ângelo? clima. É, O um clima bem muito seco. seco, muito Tudo bem? seco, às vezes quase de calamidade pública, dependendo da Exatamente. época. Eu visitei aí, uma época estava também bem seco, algumas pessoas até sangram o nariz, né? Isso, É, não, tem exatamente. problema sério. O que eu disse agora. Ele sangrava o nariz, tá? Nós já tivemos a 11%. Então. 11%. É. Então, assim, Exato. as escolas param, né? Aham. Realmente fica muito difícil com Uhum. o clima seco, porque a respiração e os hospitais ficam muito cheios por causa do problema de respiração. Mas eu vim para cá justamente porque eu tinha problemas em Fortaleza com a umidade. Sim. E não tenho problemas com a seca. Né? Eu tinha Minha, problema... minha tia tinha problema de asma, por isso ela foi morar aí. Pois pra é, eu saúde tinha problema de alguns é bom. pneumonia. Pneumonia. Não é bom para quem tem pressão alta, porque aqui nós estamos a 1.000 metros acima do nível do mar, né? Então. Exatamente. Aí, Já está vendendo Brasília também. Ó. É isso aí. O Mas senhor é bom. Randy, o senhor fez a barba, senhor Randy? Fez o bigode, tá bonito? Tá mais jovem? Deixa eu ver quem é que fez a barba. O Randy Short. Mostra lá. Randy já está aparecendo aí? Eu acho que não, mas talvez um pouco mais jovem, né? Mas Ô! Tá com Julinha, 19 anos? Querida, Sandrinha, boa noite. Oi, Lu. E você está onde, Randy? Você está aqui no Brasil ou está ainda fora, nos Estados Unidos? estou em Tennessee, Ok. nos Estados Unidos. Muito bem. Eu volto no dia, se Deus quiser, no dia 29 de junho. Ok. Volta no frio, hein? Terra do meu pai adotivo, Mark Olha, Hegwood. eu acho que eu vou voltar nadando para Recife. Recife está debaixo da água, viu? Tá? Tá Verdade. muito bem. Tá Muita tudo chuva. inundado lá, muita chuva. Fortaleza muito bem. também. Muito bem mesmo. Acho que até emagreceu, tio. É verdade. Muito. Acho que está até emagreceu. Alguém estava falando sobre seco, né? Mas Recife é ao contrário. Muito úmido. Muito úmido. É muita chuva. Mas lá. é quente, Recife. No verão, alto verão é quente, mas agora, no inverno, é muita chuva. E lá tá feia a coisa, viu? Muita deslizamento, inundação. Eu acompanho porque tenho familiares lá, né? Meu pai, meus tios moram lá, eu nasci lá, então estou sempre antenado com Recife. Você é pernambucano? Sou pernambucano. Você era paulista. Não, eu fui para São Paulo com 9 anos de idade, mas sempre que posso, então. volto a Com Recife. muito orgulho, não é, Alex? Com muito orgulho. Muito orgulho. Eu também. Conheço as bibocas tudo lá em Recife, viu? Eu sou nordestino também. O Randy também. Eu conheci o Randy no início dos anos 80, lá em Recife. Eu pensei que ele era americano. Ele é americano. Ele é americano. Não, Metade dele, metade só. Bem, meu corpo pode ser americano, mas meu coração é brasileiro. Amém. Eu conheci em Recife Joe McKinney. Eu vi Joe no sábado. Uhum. Na verdade, eu vi ele na sexta e no sábado. Muito bom. Ele está bem. Graça. Joe tem Alzheimer's. Oh, Não sei se vocês sabem. Eu soube. Ele está perdendo a memória, mas a conversa foi muito boa com ele. Sem problema. Que bom. Fico feliz. E ele não dormiu, não?
Eu creio que ele dormiu um pouco. A marca registrada do Ele tem essa Giovacchini é fama, dormir, né? viu? Ele tem O homem essa dorme fama. dirigindo, dorme dando aula, ele dorme de... Não É tem muito verdade. feio para ele, não. É verdade. Ô, É Alex, isso aí. Oi, me dá um help aqui. pode falar. Eu, quando coloco a aula na televisão, Sim, tá assistindo a televisão, o som Tá. continua no celular. Tem como jogar para a televisão o som? tem se você estiver usando o cabo HDMI. O cabo HDMI faz as duas Tem funções. que eu cabo. É, Entendi. mas se você não tiver o cabo, aí só se for Bluetooth. Se não for Bluetooth, também não vai adiantar. Aí tem que ter Entendi. cabo. Ah, legal, então. Fica no celular, então. Tem que ter outro tipo de Obrigada. cabo. Beijo, Legal, Lu. obrigada. Beijo, Cris. Ok. Muito bem, Luiz Cunha está aqui com a gente também, já chegou. A Santana está entrando aqui também. O Mindo e a Diva Boa noite, estão aqui. Alex. Boa noite. Tudo Santana, bom? meu querido, bom vê-lo, rapaz. Quanto tempo? É um grupo de Eu que o diga. Pois Eu que o é. diga. Saudade, tá bem? Muito bem, graças a Deus. Você é sempre bonito, meu irmão. Os carecas são lindos. Então, bem-vindo aí. Agora tá Pelo menos o puxando a cabelo não sardinha atrapalha, né? para brasa pra sua sardinha. Ô, mas lógico, né? É isso aí. A Ivone também está aqui, do irmão João, esposa do irmão João, que Deus abençoe. Alexandre também. Tá ok. Nós sempre esperamos aí alguns minutos, né, para os irmãos irem entrando, e aí vão chegando e vão entrando. Mas aí só mais um minutinho e a gente já começa, tá ok? Enquanto isso, a gente dá um olá aqui para os irmãos que estão vindo. Rogério está ali também. Rogério, bem-vindo. O Wellington já tinha falado antes. Que Deus abençoe. Ivone. A Ivone, já demos um olá. E a Miriam, está tudo bem com ela? Bem, graças a Deus. Bem. Ah, então, se está tudo bem, eu estou precisando de uns 5 mil emprestados. Aí tem como me arrumar aí uns... Está tudo bem? Estou brincando, viu? Estou brincando. Bem, né, vamos dividir, né? Ela está trabalhando. E aí Ivone é de João Pessoa, né? Não, a Sim. Ivone... Ela é de João Pessoa também. Ela é nordestina também. Sim. Mora em Sorocaba lá. Mora em Sorocaba, não, em... Tudo bem, Alex? Não é Sorocaba. Onde você está mesmo, Ivone? Aí não é Sorocaba. Araçoiaba da Serra. Araçoiaba. Não é Araçoiaba. É Araçatuba. Araçatuba, isso. Araçatuba, terra quente. Estava perto ali. Quem que falou? Deu um oi aí? Eu falei, Alex. Neia. Oi, Neia. Neinha. Olá, Oi, Neinha. querido. Oi. Que Deus abençoe você e o Newton aí, viu? Amém. E Virgínia, tudo bem, Virgínia? Fez bolo ou pão essa semana? Ai, Padre, olha, tem um menininho, o Davi, que hoje ele mandou um recadinho para mim, tia Virgínia, manda bolo para mim, eu te amo, você é linda. Ai, aí eu falei, não foi escrito Alex, não? Não, né? Assim eu consigo, né? Foi Davi. Assim eu faço. Ó, pessoal, eu fui a Araçoiaba da Serra, porque a minha sogra mora lá. Isso acho que foi no ano passado, ali, se eu não me engano, no finalzinho do ano passado. E eu tive o privilégio de comer pães feitos aí pela Virgínia. Olha, e um bolo. Que maravilha, viu? A coisa é boa mesmo. Então, ela mora lá perto, né? Então, meus filhos foram pegar lá. Boa noite, Alex. Boa noite. E aí, João, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom Boa ver noite, você Marcos bem. Rogério. Que bom. Está aqui. Muito bem. Bom, nós já vamos começando, então, né? E os irmãos que vão chegando, quando der, a gente dá um olá para eles. Eu gostaria de pedir aí se o nosso irmão João pode nos dirigir numa oração, pedindo para que Deus nos mantenha no foco, na palavra dele. Pode ser, irmão João? Pode ser. Então vamos lá. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai bendito, Pai eterno que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma segunda-feira, onde a Tua igreja se reúne, Pai, nesse momento, através desse aparelho, para tratar de assuntos, Pai, muito importantes do Teu reino.
Obrigado por o senhor estar usando sempre o nosso irmão Alex para essa disposição que ele sempre teve e tem, Pai, de tratar de assuntos que às vezes é muito delicado, mas ele é um cristão corajoso, que sempre, Pai, está disponível para tratar de assuntos que às vezes nem todo mundo gosta de tratar. Obrigado, Pai, por nós termos irmãos assim, nós possamos aprender cada vez mais, Senhor Deus, da Tua Santa Palavra e ajudar a Tua igreja, Pai, a caminhar até o dia final, o dia do Senhor. O Senhor abençoe, Pai, o Alex, cuide do Alex, protegendo a saúde dele, da família dele. E obrigado, Pai, pelos irmãos que estão assistindo essa live. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu vou pedir a gentileza de deixarem os seus microfones aí no mudo, não é? E aí nós seguimos aquele esquema, tem um bate-papo direcionado, e depois nós paramos para algum debate, pergunta, participações aí, fique muito à vontade, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouco, talvez em alguns bate-papos, né, uns 3 ou 4, nós vamos falar um pouco sobre a igreja. Não vai dar, evidentemente, para abordar tudo, mas o nosso foco é abordar os temas que são, às vezes, um pouco difíceis de se tratar, ou que não se conversam muito na igreja, né? Nós vamos falar mais na frente sobre sexualidade, gênero, esses assuntos que são um pouco difíceis de tratar e polêmicos, né? A gente não tem muito tempo para tratar, então aqui a gente pode conversar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja, mas dentro do seguinte aspecto, né? A igreja de Cristo, a igreja bíblica, ela não tem crise de identidade. Ela não passa por crise de identidade. Ela também não pode ser, do ponto de vista espiritual, dividida, porque ela é a igreja de Cristo. E aí que nós vamos ver, logo mais, e vamos debater os conceitos do que é, do ponto de vista de Jesus e de Deus, a sua igreja. No entanto, o conceito de igreja no mundo religioso está em crise e tem passado, mais do que nunca, por uma crise de identidade tremenda, não é? O mundo religioso, ele é multifacetado no sentido da igreja. E isso traz, quando você coloca a questão da igreja autêntica, e nós vamos ver o que é a igreja autêntica, não é? Há muitos problemas, porque é como se a cada mês aquela agulha que você perdeu no palheiro, mais palha tem sido jogado em cima. Entende isso? E mais difícil vai ficar para encontrar a agulha. Porque quando você tem uma verdade absoluta, plena, e essa verdade está sendo cercada e assolada por diversas mentiras, fica mais difícil você chegar até a verdade, acessar a verdade. A verdade não muda a sua essência, ela ainda é verdade. Ela ainda tem suas mesmas características. No entanto, tudo aquilo que não é verdade, que está sendo colocado por cima, que está sendo acumulado, vai vedando o acesso a essa verdade. Entende o que eu estou querendo colocar aqui? É, na verdade, uma estratégia de Satanás, já predita nas Escrituras. Satanás tem, ou melhor, teve algumas estratégias fundamentais no Novo Testamento para velar, acabar com a igreja. Por exemplo, ele tentou persegui-la e tentou destruí-la, aniquilá-la, usando os judeus, no sentido da lei e da perseguição causada pelo judaísmo. Também usou a máquina do Império Romano e as leis romanas, um pouco mais tarde, de uma forma mais intensa. Também usou, em alguns pontos do mundo, né, alguns governos, sobretudo comunistas, né,
que tiveram como foco na área religiosa de exterminar, de acabar com a Bíblia e assim por diante. Então, ao longo da história da humanidade, Satanás ele desenvolveu algumas estratégias. Agora, uma estratégia que ele começou já com o Império Romano, mas que mais do que nunca tem se destacado, é a ideia de distorcer sutilmente, ou às vezes até abruptamente, a palavra de Cristo, criando então assim essa imensa quantidade de religiões e de igrejas no mundo religioso, não é? E com isso, as redes são lançadas e pessoas que é o produto, né, desejado, pessoas e os seus bens, principalmente, são arrebanhados, né, nesse intuito de se dizer que a igreja é aquilo que está sendo oferecido, não é? Agora, existem alguns conceitos que formam a base das estruturas da igreja como meio de atrair pessoas no mundo religioso. Isso vai depender de cada movimento religioso ou até mesmo de cada igreja dentro desses movimentos religiosos. Quando eu falo movimento religioso, eu falo, por exemplo, do neopentecostalismo, do pentecostalismo, das igrejas tradicionais. Então, o próprio mundo evangélico ele é dividido em movimentos, e esses movimentos são subdivididos por vários tipos de igrejas que têm vários procedimentos diversos. Às vezes, uma solta da panela, como uma pipoca, né, pula fora e termina criando um novo movimento. Foi como aconteceu com, ali nos anos 80, no início, o movimento chamado neopentecostalismo, que sai do pentecostalismo tradicional, né? E assim vai. O mundo evangélico ele é extremamente dinâmico, brilhante, não é? Sedutor. E nós, cristãos livres, que somos livres apenas para obedecer Cristo, nós, discípulos de Cristo, cristãos, enfrentamos alguns problemas pós-modernos com tudo isso. E um dos principais problemas que nós sofremos como cristãos é o ataque à nossa identidade no meio disso tudo. Identidade como igreja, como cristãos. Ok? Então, hoje existem movimentos internos dentro da igreja, nenhuma novidade. Jesus disse, Paulo disse, Pedro disse que do nosso meio sairia, isso já lá no primeiro século, né? Então isso não é novidade. Mas nós temos hoje em dia alguns movimentos dentro da própria igreja que são nocivos à sã doutrina e estamos cercados por um universo tremendo de vozes religiosas que se colocam como cristãs e que nós cristãos precisamos então tomar muito cuidado, muito cuidado. Agora, é preciso achar o equilíbrio nisso tudo. E o ponto de equilíbrio, ele é muitas vezes atacado. Veja bem, o ponto de equilíbrio que nós vamos tentar encontrar aqui, né? Eu pretendo encontrar com vocês, ele é muitas vezes atacado por alguns argumentos. Já ouviu, por exemplo, um argumento que Jesus disse que nós não devemos e não podemos julgar ninguém, que se julgarmos nós seremos julgados com medida dobrada, então a gente não pode condenar ninguém. Então esse argumento ele é comumente usado de uma maneira errada. Ele é usado como um argumento às vezes para defesa de porque se trata de uma igreja ou de pessoas que estão falando de Cristo no intuito de defesa, de dizer que nós não podemos condenar ninguém. Então vamos ao ponto de equilíbrio desse argumento. Primeiro, claro que nós não podemos julgar ninguém, absolutamente. E é claro que está valendo o que Jesus disse, que se nós condenarmos alguém, ou seja, fizermos um juízo condenatório, de dizer que vai para o inferno, nós estamos aí errando, nós estamos aí assumindo o lugar de Deus, não é? Isso é perfeitamente aceitável e 100% dentro da sã doutrina. Agora,
O outro lado, o desequilíbrio desse argumento para justificar, para ser condolente, né? Condizente com esses movimentos religiosos, é o outro lado de realmente chegar a tecer uma condenação espiritual. O ponto de equilíbrio aí é o juízo analítico. E o juízo analítico, ele é comparativo. Você vai, primeiro, ouvir o que está sendo dito sobre determinado tema, sobre determinada doutrina cristã, por aquele movimento, por aquela pessoa, e aí você vai às Escrituras, de preferência ao Novo Testamento, por sermos cristãos, discípulos de Cristo, e você vai comparar se aquilo que está sendo ensinado e dito, de fato, está em acordo com os textos do Novo Testamento. E aí, quando você faz essa análise, você pode tecer um juízo analítico e dizer: isto que está sendo ensinado não é o que a Bíblia diz, não é o que as Escrituras estão afirmando. Então, vamos agora ver se é ou não é. Eu não vou dizer para aquela pessoa que crê naquilo que ela está afirmando, por conta da sua doutrina religiosa, que ela vai para o inferno, porque isto é o juízo condenatório. Mas nós, cristãos, somos desafiados por Cristo, pelos apóstolos, como Pedro disse, que nós devemos saber dar exemplo, dar explicação da razão da nossa fé. Nós devemos guardar a palavra de Cristo, conhecer a palavra de Cristo, permanecer na palavra de Cristo, não aumentar nem diminuir. São inúmeros os versículos de diversos autores do Novo Testamento, afirmando e até, de certa forma, também repreendendo, e alguns bem duros, com relação ao relacionamento seu e meu, como cristãos, com a palavra de Cristo. Nós não temos que nos preocupar em condenar ninguém. Nós temos que nos ocupar em conhecer a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus. E aí, qualquer coisa que não seja ou não esteja em ordem, em consonância com a verdade, você vai facilmente perceber. E aí descarta aquilo. Portanto, nós não estamos aqui começando um bate-papo para tecer juízo condenatório contra qualquer igreja, inclusive das que serão citadas aqui. Nós estamos fazendo um juízo analítico e vamos pegar uma ou outra das principais doutrinas e nós vamos ver se isso bate com o que Jesus diz e os apóstolos dizem. E aí você tem o direito de escolher o que você quer obedecer. Agora, o intuito por trás disso tudo é prevenir a você, com esses conceitos, a não ser seduzido pelo mundo religioso. Porque a sedução é tremenda. As mídias televisivas, de áudio, as mídias estão sobrecarregadas de canais e de pessoas eloquentes falando de Jesus e da palavra, mas que, na verdade, tem vários pontos doutrinários e importantíssimos que nós não podemos concordar. Por quê? E aí tem que se ir para a palavra de Cristo para poder estudá-la e tirar a prova. Entende isso? Então, eu não quero que, por favor, irmãos, não me tenham e nem vamos nos ter como arrogantes. Eu já ouvi pessoas dizerem: vocês dizem que só quem é da Igreja de Cristo vai para o céu. Né? E aí, quando a pessoa está falando de Igreja de Cristo, ela está se referindo à instituição, no sentido da placa ou congregacional. Na Igreja de Cristo tem várias pessoas que não vão para o céu. E não foi eu que disse isso, não. Jesus disse que dentro da igreja, por exemplo, tem o joio. Né? Tem muitas pessoas que nós nem conhecemos, nem sabemos. Né? Então, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem de dentro da igreja. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que é uma estratégia do inimigo. O conceito de se hoje ter tantas igrejas, porque isso dificulta o acesso à verdade. E, ao mesmo tempo, deve nos levar a despertar para pregar a verdade mais intensamente, a sermos espertos como as serpentes, né? A sermos prudentes e podermos levar à frente aí a pregação. Entenderam o conceito aqui? Tudo bem? Não é condenatório, é analítico, e aí nós vamos ver no andar das carruagens, tudo bem?
Ok, então, com relação a essa questão da identidade e com relação a essa estratégia de ofuscar, de tirar o acesso à verdade, nós vamos estabelecer um conceito sobre, então, o que é a igreja autêntica, com quatro afirmações, ok? Que vocês vão me ajudar respondendo. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela. E aí, depois, a gente para fazer o primeiro ponto de debate. Então, vamos lá. Está todo mundo vendo aí, né? João, está vendo aí? A coisa? Está vendo, João? Dá para ver? Então, tá bom. Então, a igreja. Então, conceitos aqui da igreja autêntica. Poderia colocar mais, mas 4... Beleza, João. Obrigado. Joia. 4, então, são importantes aí. Vamos colocar o primeiro aqui. O fundador e dono da igreja. Já está escrito aí para a gente poder andar rapidamente, mas veja se você concorda que o fundador e o dono da igreja é Cristo, é Jesus. Ele é o fundador, o dono da igreja. Não é? Então, a gente sabe disso porque as afirmativas, tem várias, eu coloquei aqui apenas 3, constam no próprio Novo Testamento. E aí, ele mesmo disse em Mateus 16, 18, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, veja, o verbo aqui, edificarei, está no futuro. Ele vai ainda edificar porque ele está vivo, claro. A minha igreja. Então, nenhuma expressão, nenhuma fraseologia do Novo Testamento traz dessa maneira o conceito da igreja se relacionando com alguém. Só Jesus diz, ela é minha igreja, só Jesus. Nenhum apóstolo diz isso. Não é? Então, a igreja, ela é de Jesus. Ele é dono dela. Ele é quem a edificou. Não é? Em Romanos 16, 16, passagem bem conhecida também, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. O apóstolo Paulo também afirma que todas as igrejas, ali se referindo ao restante das igrejas, né, além de Roma, de Cristo, então, que são dele. Mas também no Novo Testamento, por 8 vezes, aparece a expressão igreja de Deus. Né? Então, em 1 Coríntios, por exemplo, 15, 9, Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, quando aparece lá a igreja de Deus, é óbvio que essa igreja é de Deus em Cristo Jesus. Não é? Quando falamos lei de Moisés, a lei não é de Moisés, a lei é de Deus, mas por Deus ter dado a Moisés, por extensão, Moisés leva o crédito. Agora, Cristo é mais do que Moisés, né? Cristo conquistou isso morrendo na cruz, executando o plano de Deus, e Deus deu a ele toda a autoridade, Mateus 28 ali, nos céus e na terra. Isso significa que ele reina. O reinado dele é temporário, sabemos disso, Paulo trata disso lá em 1 Coríntios 15, né? 23, mas que quando chegar o fim de tudo, ele entregará de novo o reino ao Pai. Mas hoje, Jesus reina, ele é o dono da igreja, ele estabeleceu a igreja, ele pode dizer que a igreja é dele. Então, em relação à identidade da igreja autêntica, ela tem um fundador e um dono, que é Jesus, ok? Então, guarde isso, que a gente vai conversar sobre isso. Outro aspecto é a data de fundação. Então, já sabemos quem é o dono, é Jesus. Agora, e a data de fundação? Quando que a igreja foi fundada na Terra? Né? Nós sabemos, e aí podemos argumentar depois, ano 33, né? Na morte e na ressurreição de Jesus. E ela foi consolidada no Pentecostes. Então, quando Jesus morre e ressuscita, ele cumpre a lei. Ali, ficou 40 dias ainda falando com os apóstolos, lá quando deu 50 dias da Páscoa, no dia de Pentecostes, a igreja, ela inicia formalmente, no sentido de consolidação, né, com a pregação da palavra e o batismo. Então, ela tem aquele início ali no Pentecostes, né? Ok? Então, a igreja, nós sabemos a data também, a data que a igreja foi fundada, ano 33 da nossa era, ok? O dono e a data de fundação. Nós também podemos saber claramente o local
onde, local físico no planeta Terra, que a igreja foi fundada? Jerusalém, Monte Sião, não é? Isaías 2:3 diz lá: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então já havia profecias no Velho Testamento, essa é muito clara, com relação de onde sairia a aliança, a lei, né, de onde seria proclamada. Atos 1:8, nós vemos lá, né, Jesus diz, Lucas, né, reafirmando o que Jesus havia dito lá em Lucas 24. Lucas diz: mas recebereis, né, falando do que Jesus disse, poder ao descer de vós, sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E aí começa lá, ó, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu e você são dessa região aqui, ó, confins da terra, tá? Então, mas começou onde? Começou lá em Jerusalém, tá? Muito claro aqui, né? Então a gente sabe também que a igreja autêntica, ela começou num local do mundo geográfico. Esse local, Jerusalém, ok? De fundação aí. Quarto e último ponto aqui. Tem algum irmão que está com o som aberto ainda? Eu peço, por gentileza, se puder dar uma olhada, fecha o microfone, por favor, ok? Obrigado. Então, o quarto ponto aqui é o regramento, ou seja, o que rege a conduta da igreja e de seus indivíduos, quer coletivo, quer individual. A palavra de Cristo, os mandamentos de Cristo e os ensinos inspirados, encontrados no Novo Testamento. Então, vamos ver se há uma concordância, né, entre nós com relação a esses 4 princípios, com esse aqui. Então, João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aqui Jesus está pregando ali na frente do templo, lá em João 8, e uma multidão está lá, e depois que ele termina uma pregação, um grupo de judeus crê nele. E aí, ele se dirige, né, para esse grupo de judeus e ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, qual é a condição para alguém ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Permanecer na palavra dele, ok? Essa é a condição que Jesus está dizendo aqui. Então, se ele está dizendo verdadeiramente meus discípulos, é porque havia a possibilidade nítida, clara, de pessoas usarem o nome de Jesus, se autoafirmando como discípulos, mas na verdade não eram praticantes, não guardavam a palavra dele. Essencial para ser discípulo é a obediência, guardar a palavra do mestre. João 15:10, Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos. Aqui, esse João 15 aqui é o texto da videira e os ramos. Lembra? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. É aqui. Então, Jesus diz lá no versículo 10, olha só que interessante isso aqui, ó. Se guardardes os meus mandamentos. Jesus que está falando, os meus. Mandamentos de quem? Dele. É Jesus que está falando. Mas olha a base comparativa que ele vai usar. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Você consegue identificar que aqui há 2 grupos de mandamentos citados? Os mandamentos de Jesus, quando ele diz os meus mandamentos, e os mandamentos de meu Pai, que ele diz aqui que ele guarda, ele permanece nos mandamentos do Pai. E ele pede que os discípulos, ordena, permaneçam nos mandamentos dele, como ele tem guardado e permanecido nos mandamentos do Pai. Quais são os mandamentos do Pai? A velha aliança, dada diretamente por Deus. Quais são os mandamentos de Cristo? A nova aliança, dada por Deus para Cristo, e Cristo, então, os dá, e aí tem por mandamentos dele, de Cristo. Nós guardamos quais grupos de mandamentos? Nós guardamos os mandamentos da lei, ou nós guardamos os mandamentos de Cristo? E onde se encontram os mandamentos de Cristo? Em qual lei? Então, como cristãos e discípulos de Jesus, nós não fazemos um mix do Velho Testamento com o Novo Testamento. Nós entendemos que o Velho Testamento é inspirado por Deus, que ele é o aio, a base, a ponte para o Novo Testamento.
Mas nós entendemos que as leis constantes no Velho Testamento, todas elas foram cumpridas e encerradas em Cristo, e agora, a partir de Jesus, no Novo Testamento, nós encontramos a nova aliança. Seu som está cortando. Tá? Talvez pode ser a sua internet. Talvez, Santana, mas vamos ver. Aqui está normal, Alex. Tá bom, às vezes é a internet local. Mas tudo bem. Então, aqui está normal também. Tá ok. Então, veja bem. Nós somos cristãos porque guardamos a palavra de Cristo, os mandamentos de Cristo que se encontram na nova aliança. Isso significa que qualquer pergunta sobre qualquer questão relacionada à igreja, como coletivo, ou a gente como indivíduo cristão, nós devemos fazer a nova aliança, buscar a resposta no Novo Testamento. Isso é como regra de lei de conduta. Agora, você quer conhecer o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a maneira de Deus agir? No Velho Testamento. O Velho Testamento, no sentido da sua aplicabilidade para nós, ele não tem efeito com relação a mandamentos. Nós seguimos agora a nova aliança. Nós não matamos mais animais, não temos mais sacerdócio levítico, não adoramos mais os conceitos da adoração do Velho Testamento, não temos mais aqueles costumes, as regras e leis que havia na antiga aliança. Seguimos agora a nova aliança. Segundo João 1,9, né? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Essa carta aqui é interessante, deixa-me parar um pouquinho só para falar, porque João está escrevendo no final da vida dele, provavelmente depois que ele foi solto de Pátimos. Ele ficou preso um tempo na ilha de Pátimos, foi solto e ele morreu em Éfeso. E antes de morrer, né, ali naquele meio tempo, muitos concordam com isso, que ele escreveu as 3 cartinhas, lá, 1ª, 2ª e 3ª João, para congregações ali próximo a Éfeso. E aí, quando ele chega aí, nessa cartinha que ele manda, esse bilhete, né, 2ª João, ele fala algo muito importante para nós aqui, olha lá, e é pesado, hein? Todo, não é alguém, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, aqui, o nosso cuidado deve ser o mesmo de Jesus, de não ultrapassar a doutrina de Cristo. Ok? Como quem falou? O próprio Cristo, né? O próprio Jesus, que nós devemos guardar e seguir, não aumentar a palavra dele, e permanecer na palavra dele. Então, na igreja, nós não temos autonomia para criar nada. Nós temos autonomia para seguir a verdade e ficar nela. Agora, essa verdade, meus irmãos, ela foi dita há quase 2.000 anos atrás. E para muitas pessoas hoje, ela é antiga demais. Então, algumas pessoas, inclusive, infelizmente, no nosso próprio meio, querem, às vezes, trazer uma maneira de entendimento e trazer uma maneira de comportamento que não condiz com a verdade. Eu vou dar um exemplo disso, só de cara, assim, para a gente ver. Nós discutimos sobre casamento nos últimos bate-papos e falamos um pouco sobre o casamento homossexual. E hoje, aqui no Brasil e em vários países do mundo, existem igrejas cristãs conduzidas, inclusive, por pastores ou pastoras homossexuais que não apenas praticam, mas também fazem o casamento. Assim como existem igrejas que não ensinam a prática em si para os seus membros direta, mas já fazem casamentos homossexuais, por exemplo. Né? Então, essas adequações ao modernismo, à sociedade, ela acontece desde sempre na igreja. Okay? O Novo Testamento já tinha muita coisa relacionada a isso. Mas nós precisamos entender que, quando não se fere essa doutrina, nós temos liberdade. Mas em questão de sã doutrina, obediência. Né? Mesmo que isso seja caminhar contra a sociedade, ou como nossos irmãos do 1º, 2º século e 3º século enfrentaram a morte. Okay? Eu vou então agora parar um pouco, e aí depois nós vamos caminhar. Mas sobre esse conceito aqui, sobre esse conceito da identidade da igreja, a autenticidade da igreja. Concorda com esses 4 pontos? Quem fundou, né? Que data, onde, que local
E qual é a regra que está valendo para conduzir a igreja até hoje? Tem alguém que queira comentar alguma coisa, perguntar sobre esses 4 pontos de identidade da igreja? Oi, Marcos, Rogério. O comentário que eu queria fazer é sobre 2 João 1:9. Eu pesquisei aqui na Bíblia grega. Tá. Doutrina é aquela palavrinha, o didaquê. Uhum. Então, didaquê e tem o didascalia. Isso. Didascalia é o ensino propriamente dito, né? A pessoa que ensina. Jesus, ele fala o didaquê, o ato, o conteúdo do ensino. Perfeitamente. Então, proceder, o modo de vida dele foi propriamente um ensino para os apóstolos que é também para nós hoje, né? Perfeitamente. O ensino de Jesus é a vida dele. E todo cristão autêntico, ele se compromete com o que ele fala através dos seus atos de vida. Muito bem. Oi, Neuzi. Obrigado, Marcos. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa, acrescentar, perguntar? Eu gostaria de perguntar o seguinte, ali, quando a lei sairá de Sião e a palavra de Jerusalém, qual é a diferença Sião e Jerusalém? Nenhuma. Porque Jerusalém ela foi edificada em cima do Monte Sião, da colina de Sião. É que esse local ele já teve vários nomes, né? No Velho Testamento. Então, é como Florianópolis, antes se chamava Desterro, né? Nossa Senhora do Desterro. Então, o Monte Sião ele já teve outros nomes, ele pertencia lá aos Jebuseus, né? Se supõe que seja Salém, aquela cidade que Melquisedeque era rei. Aí, quando Davi conquistou dos Jebuseus, ele acrescentou a palavra Jeru, aí ficou Jerusalém, confirmação da paz, que foi construída em cima dessa eira, que na verdade era uma colina que pertencia a Araúna, né? Que Davi foi sacrificar e ele comprou ali, aí então naquela eira foi construída ali, começou a ser construído a cidade de Jerusalém, em cima do monte Sião, ok? Sião é o mais conhecido, o Zion, pelos judeus, é a mesma coisa. Alguém tem mais algum comentário, pergunta que queira fazer sobre a identidade? Concordam com isso? A igreja tem um dono, é Jesus, tem um ano de fundação, 33, ela tem um local, que é Jerusalém e Sião, né? E ela tem uma regra, que é o Novo Testamento, os mandamentos de Cristo, a palavra dele. Tudo bem? Alex. Oi. Luiz. Uma observação também interessante nisso que você falou. Você falou primeiro na lei de Deus, falou na lei de Cristo e falou na doutrina de Jesus também, né? Isso. E em Atos 2:42 fala na doutrina dos apóstolos, que na realidade é a mesma coisa, né? Seguiam tudo a mesma coisa. O mesmo ensinamento de Jesus. Exatamente. Sabe que um erro comum de interpretação que o mundo religioso tem é exatamente não prestar atenção que, às vezes, o texto bíblico se refere à mesma coisa usando várias palavras correlacionadas ou sinônimas. É como pastor, presbítero, né? Ancião, são palavras que se referem à mesma pessoa na Bíblia. É como lei de Cristo, palavra de Cristo, lei de Deus, palavra de Deus, doutrina dos apóstolos, tudo está se referindo ao quê? Ao Evangelho, à sã doutrina, né? É a mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo, né? Então, ou promessa do Pai, né? É a mesma coisa. É só você ler os textos que você vai chegar à conclusão. Então, foi bem colocado, porque um dos erros clássicos de interpretação é não saber correlacionar os termos que a Bíblia usa para se referir a um tema ou a alguma coisa. Obrigado, Luiz. Alex? Oi. Não é uma pergunta, é uma colocação, né? Sim. É interessante, estou sem a câmera aqui, né? Tudo bem. É interessante que esses dias eu estava conversando com um rapaz aqui, dando aula, batendo um papo com ele sobre a Bíblia, né? Uhum. E ele está entrando na Adventista, né?
Uhum. E aí ele foi mostrando os pontos e tudo mais, e eu deixei ele dar um pouco de corda, né? Uhum. E aí eu comecei a mostrar os termos bíblicos para ele, de quando que a igreja dele começou e tal. E aí não tem jeito, ele fica batendo naquela tecla. E eu falei, já te contaram a segunda parte agora? Uhum. Aí ele começou, eu falei, a segunda parte eles não contam no começo, né? Uhum. Comecei a falar o que é o adventismo, o princípio do adventismo, e ele ficou assustado. Ele falou, não, Wilson, não tem isso lá. Então eu falei, então pergunta lá para você ver. A segunda parte eles vão te contar daqui 1 ano, 2 anos, né? Eu não sei se você vai comentar um pouco sobre isso, as armadilhas de muitas igrejas. Vamos sim, mais na frente nós vamos, mas dá para dar só um pequeno parêntese aqui. Agora, veja bem, inclusive, infelizmente eu vou ter que falar isso. Às vezes acontece esse erro até na própria Igreja de Cristo aqui, conosco. Entendeu? Então, mas eu vou explicar. Calma lá. É o seguinte, a estratégia que muitas vezes certas igrejas usam é não ensinar profundamente a sua própria doutrina, mas apostar na experiência e nos relacionamentos entre as pessoas nas suas reuniões, sobretudo no culto. Então, o membro vai, se empolga, tem muita participação, tem muito entusiasmo, tem muita alegria e tudo mais, é promovida. Tem ali também uma eloquência grande do pastor, e aí a pessoa ela é ganha pelo ambiente, pelos relacionamentos, por tudo aquilo, ok? No entanto, não tem profundidade de doutrina, de conhecimento da palavra. E eu falo isso com e vários irmãos que estão aqui, que são professores da Bíblia, e já deram aula para muitas pessoas religiosas, podem confirmar isso comigo. É difícil você encontrar no meio religioso pessoas com um bom conhecimento bíblico. No geral, você encontra pessoas, mas elas não têm uma profundidade do conhecimento da palavra. O que elas têm é um relacionamento com a igreja, ok? Mais com a igreja. Agora, nós, na Igreja de Cristo, precisamos tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes acontece na igreja 2 fenômenos. Um fenômeno é uma igreja hiperativa, cheia de atividades, que não é errado ter atividades, mas que os seus membros não recebem o ensino de forma adequada da sã doutrina, e o envolvimento deles fica um envolvimento no relacionamento e com a igreja. Quando o relacionamento só se funda na igreja e nas pessoas, ele é raso, ele é vulnerável. Se acontece um distúrbio, uma confusão, uma inimizade, isso tende a estourar e a pessoa não suporta. Agora, quando o conhecimento é profundo, é íntimo, é pessoal com Jesus, e a igreja cumpre o seu papel na vida do membro, que é o que nós vamos abordar aqui, nesse bate-papo, então, mesmo que aconteça problemas de relacionamento, ou até mesmo com uma congregação, tendo o problema que a gente fala aí de divisão, essa pessoa ainda vai estar sólida em Cristo, porque ela tem um conhecimento fundo, profundo, do seu papel e do seu relacionamento com Jesus. Então, você está certo, isso acontece mesmo, é velado lá, mas nós, às vezes, não intencionalmente, mas nós, às vezes, falhamos também por não ensinar com coerência os princípios básicos da fé cristã ou a sã doutrina aos membros, sobretudo os membros novos, né? Então, é muito importante esse conceito que você colocou. Obrigado, Wilson. Obrigado mesmo. Alex. Oi, Ângelo. Oi, Ângelo. Isso, só um detalhe. Eu fico preocupado com as congregações das igrejas de Cristo pequenas. Sim. Que não estão bem organizadas, não tem presbíteros, não tem evangelistas, Sim. Não tem ninguém, né? Não tem uma liderança, ou supervisor. Sim. E não tem irmãos, tem irmãs que conhecem profundamente a palavra de Deus. O que acontece? Muitas vezes, irmãos vão lá, né? Assim, com toda a boa vontade, para trazer a mensagem, para ensinar. Porém, eu conheço muitas congregações pequenas que irmãos ensinam e pregam fora de contexto. Perfeitamente. Ensinando a igreja de Cristo errado. Perfeitamente. Não tem entendimento. E muitas vezes eu tive algumas discussões com alguns irmãos pregadores,
muitas vezes, chamar a atenção nesse sentido da doutrina, da sã doutrina. Olha, a mensagem é muito boa, a maioria dos irmãos dizem amém, né? Porque às vezes é uma mensagem eloquente, tudo mais com um caso, né? Assim, foge do contexto doutrinário, às vezes o irmão que está fazendo a mensagem não estudou ou não tem entendimento. Então, isso é preocupante dentro das igrejas de Cristo. Perfeitamente. E sabe, Ângelo, irmãos e irmãs aqui, essa é a tônica de por que o Novo Testamento foi escrito. Se a gente for prestar bem atenção, as cartas de Paulo, na sua maioria, e dos demais que escreveram, foram cartas exatamente preocupadas com essas igrejas pequenas e médias, né? Que começaram a crescer pelo mundo todo, e algumas delas, inclusive, estabelecidas pelo próprio apóstolo Paulo, um professor que nós diríamos assim, nossa, se eu pudesse ter aprendido de Paulo, né? Que privilégio. E aí você vê Corinto, né? Você vê as igrejas da Galácia, todas elas ali, Paulo ainda não tinha nem crescido a barba, depois que ele cortou a última vez, né? Não tinha nem crescido a barba, os caras já estavam querendo se desviar da verdade. Então, esta realidade, infelizmente, ela faz parte do contexto do crescimento. O ponto é, olha o que Paulo fez. Ele fez isso. Ele escreveu, ele viajou, ele visitou, ele chamou atenção, ele encorajou, ele motivou. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não precisamos ter medo de que a igreja vai ter problemas assim. Até igrejas médias e grandes podem ter problemas. Jerusalém é uma igreja legalista, né? Então, em alguns aspectos, esse não é o problema da igreja. O problema é o que nós, como homens, mulheres de Deus, membros compromissados, podemos fazer para minimizar sempre esses problemas. Então, visite congregações, se preocupe com os irmãos, se relacione com os irmãos, escreva para os irmãos, se ponha à disposição para poder apoiar e ajudar. Eu viajo sempre que posso muito e conheço muitas congregações pequenas, mas eu não só conheço, eu as ajudo também, né? Eu dou aula, curso, passo um tempo lá com os irmãos, né? Desde 1999, eu e minha família temos trabalhado com congregações, na sua maioria pequenas, reestruturando, exatamente dando essa base. Hoje eu estou trabalhando com 2 congregações, além de Florianópolis, dando assessoria, conversando, indo lá quando dá, nessa reestruturação. Isso é muito importante, muito mesmo. Obrigado por ter relembrado essa prática que já havia no primeiro século. Você vai ver o primeiro século, os irmãos viajando muito. Os evangelistas viajam muito. Está em Roma, às vezes está em outra cidade, está em outro local. É muito legal ver eles fazendo isso. Obrigado, Ângelo. Alex? Oi, Néia. Só o Ângelo acabar, Néia. Isso, vou acabar aqui. O apóstolo Paulo estava muito preocupado, mandou Tito, evangelista, né, organizar as coisas restantes que precisavam lá em Creta, né? Isso. Deixei em Creta. Então, e aí começou a falar de presbitério. Pronto, isso. Isso é importante. Né? Exatamente. Então, uma boa liderança na congregação local vai manter por muito tempo a congregação protegida. Esta é uma área de investimento importante. Treinar pessoas para conduzir bem as congregações. Né? Muito bem. Neia, depois o Marcos. Eu quero... Tá. Alex, a gente passou por muitas divisões, muitas, né, preocupações na igreja, passamos por diversas. Então, eu tive muitos convites de que as pessoas diziam assim, não, vem para aqui, vem para a minha igreja, porque minha igreja aqui, pastor, é melhor, tem música, tem tudo que tem, né? Então, eu disse, não, eu tenho que estar, para mim, meu foco é Jesus. Não é música, não é o pastor pregando melhor, mas meu foco é Jesus. Se eu estou com Jesus na igreja de Cristo, eu vou ficar, nem que eu seja a última a ficar dentro da igreja, mas meu marido. Acho que a gente vai ficar, porque a gente está querendo, a palavra de Cristo. Né? O foco para mim é Jesus, não é outras. Então, hoje, graças a Deus, a gente está junto ainda, né? Com esse tempo todo que a gente está na igreja. Sim, sim. Então, só tenho que agradecer a Deus por isso.
Glória a Deus, Néia. É exatamente isso, né? Que testemunho. Deus te abençoe. Marcos Rogério, depois a gente continua, tá? Senão não vai dar tempo ali. A gente tem meia horinha só. Vamos lá, Marcos. Eu gostaria de fazer uma comparação, né? A definição de muitos de nós, ele está correlacionado com outro assunto que seria, por exemplo, o batismo. Então, muitos de nós, irmãos, quando tivemos contato com a igreja, as pessoas, nós entrevistamos a pessoa e daí nós perguntamos, você já foi batizado? Aí a pessoa fala, eu já fui batizado. Só que o entendimento que a pessoa tem naquele primeiro momento, eventualmente, não é o conceito bíblico de batismo. Então, voltando no assunto da igreja, a definição de igreja, muitas vezes, ela não é bem entendida ou ela não é estudada a nível de conhecimento. Então, muitas vezes, a pessoa ela fala, eu pertenço à Igreja de Cristo. Mas, na cabeça, é uma denominação, ou pelo menos... Isso. Então, somente o conhecimento da palavra que nos liberta. Muito bem. Nós precisamos entender que a nossa visão de dentro não é a visão dos de fora. E a visão dos de fora, quando você fala que é da igreja, é diferente, ele entende de outra forma. Mas eu queria fazer uma pequena provocação positiva aqui para o Randy, porque o Randy ele tem lidado há muitos anos com a pregação do evangelho para o mundo religioso, não é? E eu tenho acompanhado lá o trabalho do Ebenezer e das obras e das igrejas que o Ebenezer tem apoiado, né? E visto as conversões, os batismos e tal. Então, eu entendo que você, Randy, está habituado a lidar com essa dinâmica de ver os vários movimentos religiosos e quando você apresenta a verdade, a reação que eles têm, não é? Como que é um pouco disso lá? Conta pra gente. Obrigado por você estar aqui hoje, viu? Abre o teu som aí, fala. É verdade, é verdade. Até é interessante alguma coisa que Álvaro Pestana falou. Ele disse que quando a equipe grande que chegou em São Paulo nos anos 60, chegaram, eles se prepararam para evangelizar católicos, né? E muito material daquela época é dirigido a católico, até o curso, muito bom o curso ainda hoje, é muito bom o que a Bíblia diz. Né? Aquele curso é mais dirigido aos católicos, né? Aí, hoje em dia, ele fala a nossa clientela são os evangélicos, né? E é verdade, quando a gente faz uma propaganda chamando pessoas para estudar conosco, então, quem aparece são os evangélicos, né? E veja bem, muitos deles são convertidos, graças a Deus. Eles, como já foi falado hoje, é interessante que eles não conhecem a Bíblia. Eu diria que aqueles que conhecem mais a Bíblia seria a Assembleia de Deus, e mesmo assim, eles conhecem muito superficial. Eles não conhecem. E tem alguns grupos que realmente não conhecem nem abrir a Bíblia para o livro. Eles não conhecem. Eu acho que nas igrejas deles, eles nem abrem a Bíblia, não é, para seguir o que o pastor está falando, né? Mas a coisa boa, e o Ted Stewart me disse alguns anos atrás, ele disse, Randy, algum dia estas pessoas vão começar a procurar a verdade, ok? E eu creio que nós estamos vivendo um momento no Brasil que as pessoas estão começando. Eu acho e espero também
Eu oro a Deus que isso até cresce e que cada vez mais, porque eles começam a questionar o pastor, né? E aí eles querem ver o que a Bíblia diz, se o pastor está realmente falando o que a Bíblia diz. Então, isso é muito bom para nós, muito bom. É um momento muito bom na história para a gente realmente aproveitar e evangelizar este povo. Mas não, a doutrina deles é o que o pastor diz, não é a Bíblia, não. Eles não conhecem a Bíblia, né? E nós temos uma grande oportunidade. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas se quiser perguntar mais alguma coisa, sim. Irmão. Eu creio que você respondeu sim, porque o ponto é exatamente esse. Quando nós nos dedicamos a conhecer a palavra, estamos prontos para viver e ensinar a palavra, nós temos uma vantagem muito grande, porque no mundo religioso, eles têm uma necessidade disso e não têm oportunidade. Então, sempre que as escolas da Bíblia abrem para cursos, né, há uma grande quantidade de pessoas que se matriculam e são do meio religioso, com sede, buscando, né, conhecimento. Obrigado, Randy. Muito bom. Bom, nós temos mais uns minutinhos, então eu vou puxar aqui para continuar com a nossa... Aí, se você tiver alguma pergunta, depois, na próxima sessão, a gente faz, porque temos mais uma sessão de debate e aí encerramos, ok? Agora, queria ver com vocês o conceito de denominação. Se nós vimos antes o conceito da igreja autêntica, agora vamos estabelecer o conceito de uma denominação, né? Esse termo, denominação, ele é uma junção de duas palavras, né? É dar o nome, denominar. Então, e vem exatamente dessa questão de identidade, né? Então, o nome, ele é o primeiro código que revela ou que dá a identidade de alguém ou de alguma coisa. Você pode perceber que tudo na Terra, tudo, as pessoas têm lugares, rios, cachoeiras, tudo tem nome, as pessoas dão nome, não é? Porque o nome traz uma identidade, define, não é, aquilo. E aí depois tem as características que vão ser agregadas àquele nome. Então, a denominação é o fato de que existem tantas igrejas que era e se tornou necessário que elas tivessem uma identidade vocacionada por nome, para poder trazer à tona quem ela de fato é, a sua identidade. Então, a denominação é a terminologia, quando aplicada às igrejas, que representa exatamente isso, né? Dar o nome, por conta da sua identidade. Então, no primeiro ponto aqui, ó, fundador, né? Então, vamos lá, fundador. Eu dei alguns exemplos aqui, ó. Igreja da Graça, quem é o fundador? R.R. Soares. Igreja Universal, né? Quem é o fundador? É o Edir Macedo. A Igreja Deus é Amor, quem é o fundador? Né? Davi Miranda. Igreja Mundial, quem é? Valdomiro. Então, você vai na história, você pode ir no Google, no Wikipédia, né, e coloca lá quem é o fundador ou quando iniciou tal igreja. Vai aparecer lá. Tem o relato todo lá, né? Então, eu estou dando aqui alguns exemplos de algumas denominações, né? Então, quais são as características da denominação? Primeiro, ela tem um fundador que não é Jesus. Percebeu? Percebeu que a denominação, historicamente, ela inicia com um fundador que não é Jesus? É um fundador claramente reconhecido e atribuído a ele ser a pessoa que iniciou aquela igreja. Não é aquela congregação, é aquela igreja, ok? Segundo, uma data de fundação. Aqui eu coloquei em ordem. Ó. A Igreja da Graça foi fundada em 9 de junho de 1980. Tem 40 anos aí, né? 41 anos. A Igreja Universal, 9 de julho de 77. 40 e poucos anos aí. A Igreja Deus é Amor, 3 de junho de 62. Não é? A Igreja Mundial é mais recente, né? Ela é de 9 de março de 1998, sendo que essa igreja daqui, a Igreja do Mundial, do Valdomiro, saiu da Universal. E agora tem uma que está crescendo aí, que é a Igreja Plenitude,
de um pastor aí, Duque, não sei, Agenor Duque, que saiu dessa aqui do Valdomiro, né? É a segunda geração da Universal já. Aí. Então, local de fundação dessas igrejas, ó. A Igreja da Graça, Rio de Janeiro. A Igreja Universal também Rio de Janeiro. A Igreja Deus é Amor, São Paulo, na periferia de São Paulo. A Igreja Mundial, Valdomiro, Sorocaba, São Paulo. Então, veja bem, na questão da data, você não vê aqui ano 33. Essas igrejas não surgiu no ano 33. Ela não tem um local de fundação, Jerusalém. Não começou lá. E o regramento dessas igrejas, ela é um mix, né? Eles usam a Bíblia com o mix do Velho Testamento com o Novo Testamento e doutrina ou credo próprio, né? O estatuto delas lá é próprio. Então, são igrejas denominacionais que precisam, então, de um nome por conta da variedade imensa que há de igrejas e de doutrinas. Então, quando alguém diz, eu sou de tal igreja, você, se conhece aquela doutrina, já sabe o perfil daquela pessoa. Os costumes, a maneira como ela age ou pensa. Por quê? Porque se distingue das demais por conta da sua doutrina própria, esse credo ou doutrina própria aqui, ok? Então, esse é um conceito de denominação, bem diferente do conceito da igreja bíblica, ok? Agora, o conceito de seita, eu não coloquei aqui porque é o mesmo, com uma diferença. Então, onde está escrito aqui conceito de denominação, você pode ler conceito de seita. Mesma coisa. A única coisa aqui é que vai mudar os fundadores. Vou dar 3 exemplos de seita. Espiritismo, mormonismo e adventismo. No mundo teológico, essas 3 não são consideradas denominações, são consideradas seitas. E por quê? Porque a seita ela tem um diferencial desses 4 aqui. A seita, ela crê que o seu fundador é inspirado, que o seu fundador é um oráculo, senão o próprio Cristo encarnado. Então, todas as seitas têm como isso. O mormonismo, ele crê na revelação trazida por Joseph Smith, que recebeu revelação adicional, escreveu o livro de Mórmon. O Espiritismo, Allan Kardec, 1860, crê recebeu instrução do Espírito Emmanuel e escreveu vários livros, dentre eles o Evangelho segundo o Espiritismo. Ellen White, Adventismo, se autoproclama, então, uma profetisa inspirada. Os adventistas creem que os livros de Ellen White são tão inspirados quanto a Bíblia. E esses livros, então, servem também de base doutrinária para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o Charles Taze Russell, fundador da Sociedade Torre de Vigília, os Testemunhos de Jeová, tem como os estudiosos da Bíblia, um grupo de irmãos lá, que o que eles interpretam da Bíblia é sagrado, e isso é mandado para o mundo inteiro. Então, uma seita, o que ela diverge de uma denominação? O seu fundador e a crença que os adeptos têm, os membros têm, de que esse fundador é inspirado e o que ele escreve ou diz tem tanta inspiração quanto a palavra. Ou seja, acrescenta-se, né? Toda seita ela é conhecida porque ela crê em escritos que vão além da Bíblia, ok? Vão além da palavra de Deus. Todas elas têm, é comum. Então, fique esperto. Essa é a diferença entre seita e denominação, tá? Basicamente. Então, esses 3 conceitos, igreja autêntica, denominação e seita, serve muito bem para dar uma base para a gente entender onde se encaixa quem. Mas alguém poderia dizer, mas vocês da Igreja de Cristo também são uma denominação. Tem o Alexandre Campbell, né, lá que começou e tal, então vocês são... Não, o conceito não é esse. O conceito a ser observado é o seguinte: nós cristãos, que na maioria usamos o termo Igreja de Cristo para definir a nossa fé como sendo a igreja que pertence a Cristo, nós entendemos claramente que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ser um discípulo de Cristo, portanto, a igreja, bastando apenas obedecer a Cristo
por meio da sua palavra. Existem muitos cristãos no mundo que nós não conhecemos e não fazem parte das comunidades ou das congregações da Igreja de Cristo, porque não são só esses membros da igreja, entre aspas, instituição de Cristo que a gente conhece, que nós sabemos que estão seguindo a palavra de Cristo. Ok? Existem várias histórias de pessoas, de grupos que missionários e irmãos tiveram contato e que, na verdade, eles já praticavam o cristianismo autêntico. E eu sei da história de uma igreja em Portugal, houve uma conferência em Nova York e uns irmãos conheceram uns irmãos de Portugal e quando foram ver, já era uma igreja de Cristo, tinham a mesma base doutrinária, né, de seguir. Então, isso não é um problema. Né? Outra coisa também é que o Randy acabou de falar. Ele falou de irmãos que estão em denominações, irmãos já convertidos. Eu entendo perfeitamente o que ele está querendo dizer, porque em muitas dessas igrejas, as pessoas são batizadas de forma correta. Elas entendem o batismo. Elas entendem que estão tomando a decisão, por que estão tomando, para quem estão tomando e o que eles estão recebendo com isso. O problema é que depois que eles se levantam das águas, eles adotam uma vida a seguir a igreja, aquele doutrinamento que é fora da verdade. Então, quando acontece isso, esses irmãos precisam ser instruídos da verdade, se arrepender e voltar à prática apenas da verdade. Então, é por isso que nós, da Igreja de Cristo, quando estudamos com alguém, nós estudamos sobre o batismo, como o Marcos falou, para ver se essa pessoa realmente tomou a decisão de conformidade com a palavra. E depois de ensinar tudo sobre essa questão do batismo, a pessoa ela vai dizer, olha, eu me batizei exatamente assim, com esse objetivo, dessa forma, foi assim. Então, perfeito. Foi batizada. O que ela precisa agora? Voltar apenas a guardar a verdade e praticar a palavra de Cristo livre, de forma adequada. Agora, tem pessoas não. Tem pessoas que nem sabem por que se batizaram em nome de outra pessoa, como é o caso dos adventistas da promessa, que se batizam profetizando o nome de Ellen White e assim por diante. Ou o batismo é um batismo errado, do ponto de vista de derramar água na cabeça, seja como for. Então, essas instruções dadas, na verdade, aí faz com que a pessoa seja batizada. Eu nem digo batizado de novo, porque se for batizar de novo, é porque aquele batismo foi válido, né, anterior. Não, aquilo não foi um batismo. Aquilo disseram que foi, mas não foi. Então, o batismo é só um que existe. O batismo em nome de Jesus Cristo, realizado de acordo com a palavra de Cristo no Novo Testamento. Então, se a pessoa não foi batizada dessa maneira, aí ela precisa ser batizada. Ok? Então, isso vai ser ensinado e ela vai tomar a decisão se ela quer ou não. É ela que vai decidir, depois de aprender a palavra. Então, esses fundamentos aqui são muito importantes para nós cristãos, para começarmos a fundamentar a nossa identidade como cristãos, não é? Então, eu não sei se percebeu, e eu vou parar agora com esse último comentário, mas do que nós estamos falando aqui, dá para perceber algumas coisas, eu vou citar uma para base para o próximo bate-papo. A igreja, ela tem um papel na vida do cristão. A igreja não salva ninguém. A igreja, ela é portadora do ensinamento que leva à salvação. Mas a igreja não salva. O nosso relacionamento principal, fundamental, não é com a igreja. É com Jesus Cristo. Consequentemente, nós somos igreja. A igreja não é a causa. A igreja é a consequência. Jesus é a causa. O problema do mundo denominacional, evangélico, é que as pessoas, elas aderem à igreja, no sentido de que a igreja em si é a estrutura. Isso também acontece no catolicismo, é a igreja. Enquanto que no cristianismo autêntico é Cristo. A igreja deriva de Cristo. Ela é um resultado da nossa relação com Cristo. A igreja não vai, nem ninguém da igreja vai garantir a sua salvação. A sua salvação é sua, é pessoal, é personalíssima, é você e Cristo, não é? E exatamente porque outros também pensam assim, que por pensar assim nós formamos uma comunidade de pessoas que vão se cuidar.
Eu sempre digo que a igreja ela tem dois propósitos fundamentais nessa terra. O primeiro, ajudar um ao outro a se manter na fé. Mesmo que isso exija, às vezes, medidas duras, como até o afastamento, para que uma pessoa sinta e volte, né? E a outra é pregar o evangelho para os de fora. Então, a igreja ela tem esses dois fundamentos, e daí derivam alguns outros pontos, mas os dois troncos são estes, né? Cuidar um do outro, somos uma família, somos irmãos, essa designação que a Bíblia dá é muito apropriada, e é um ajudar o outro. E a outra é pregar o evangelho. Então, nós temos irmãos que vão ser mais especializados em cuidar dos de dentro, em ministrar em grupos, em conduzir áreas de serviço na igreja, ministérios, em ensinar, em ser professores, não é? Pregadores, diáconos, e assim por diante. E nós temos outros irmãos que vão ser mais vocacionados em lidar com os de fora, em evangelizar, em fazer amizade e tal. Mas, na verdade, todos os esforços nesta terra da igreja deveriam ser, eu vou chamar de dons, deveriam ser direcionados nesse sentido. Onde você é útil, ou mais útil. Claro que a gente atua nas duas áreas, mas sempre tem uma área que a gente tem mais vocação, né? E é importante que a gente saiba disso, porque estamos aqui para ajudar esse mundo perdido. Entendeu esses dois outros conceitos agora, denominação e seita? Eu vou parar um pouco para o nosso último ponto de debate aqui, conversa, de bate-papo. Alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa? Temos ainda aí 15 minutinhos. Alex? Primeiro aqui, depois você, Rogério, tem a Jura e depois o Rogério Almeida. Oi, Jura. É mais um comentário, assim, um testemunho. Tá. Quando eu comecei a ouvir o Evangelho, eu estava na Igreja Batista. Ok. Na época, eu orava muito, eu pedia a Deus, porque eu já vim da católica, eu orava muito, e foi um período de muito sofrimento para mim, porque eu vi que lá não estava a verdade, e agora nunca tinha ouvido falar em Igreja de Cristo. Então, eu pedi a Deus que não me deixasse errar de novo. Essa era a minha oração diária, que eu ia perder a salvação. Esse era uma angústia, sofrimento. Bem, quando eu ouvi ali na tela que eu colocasse, quando eu ouvi que Jesus era o fundador, ele era o dono, a doutrina era dele, quando foi fundado, bem como tu colocou na tela aí. Quando eu ouvi isso, fiquei numa felicidade, eu digo, mas então é essa a igreja verdadeira. Bem, mais algum estudo, e aí eu já passei a receber os estudos para o batismo, mas não conhecia ainda a congregação. Não. Eu esperava me decidir, não ir sem ter certeza de estar vivendo. Perfeito. Eu tinha essa convicção, não podia errar. E quando eu tive essa certeza, aí recebi os estudos do batismo, aí eu fui conhecer a congregação. Muito bem. Muito bem. Algumas congregações, às vezes, se perdem no propósito de ser congregação, né? Nós somos uma grande família com o propósito de ajudar um ao outro nessa jornada. Às vezes corrigindo, às vezes animando, cuidando um do outro, mas esse é o nosso propósito como igreja. Muito obrigado. Rogério Almeida, obrigado, Jura. Parabéns à irmã quando ela disse que orou a Deus para Deus mostrar a ela, né, para ela não errar de novo. Isso é um bom propósito. E apenas, Alex, talvez por distração, eu lembro bem que você falou com relação à seita, né, a questão de ter que receberam a revelação além do que já está escrito, né? No início estão aí tanto os mormons, como os adventistas, os espíritas, né? Mas eu não estou muito atento, talvez,
com relação aos testemunhos de Jeová. Eles são considerados? São considerados porque o Charles Taze Russell ele teve uma pequena passagem pelo Adventismo. E quando ele passou pelo Adventismo, o ponto fundamental é que ele não concordava que Ellen White tinha o ensino verdadeiro da palavra. E aí ele criou um grupo chamado de Estudiosos da Bíblia. Era um grupo muito seleto, muito pequeno, e eles começaram a passar muitas horas questionando, criticando os textos, estudando as Escrituras. Isso foi muito bom, mas onde eles se perderam? Se perderam no fato de que esse grupo seleto passou a praticamente se autoproclamar como pessoas que o que saía como resultado daqueles estudos era a verdade pura, era a verdade concebida. Não é? Tanto é que o movimento Sociedade Torre de Vigília ele é muito fechado. Não é? Ele tem ensinos e conceitos extremamente rigorosos com relação ao comportamento dos seus membros. Até, por exemplo, onde eles podem ir ou onde eles não podem ir. Eles não podem ir numa festa de casamento, de aniversário, visitar outra igreja. Eles não podem ter estudo bíblico, senão com os estudos ministrados pela própria sociedade. Recebem o sentinela no mundo inteiro e seguem aquilo como sendo o ensino puro da verdade. Não é? Ora, mesmo nós cristãos sabemos que, embora nós tenhamos acesso à verdade, nós somos humanos e somos falhos. E é por isso que a igreja, a irmandade é importante, porque às vezes eu tenho um conceito de ensino, de aprendizado, e outro irmão me corrige, depois de anos. Aqui eu posso citar, por exemplo, o Randy. Eu lembro, Randy, que nós sempre conversamos sobre assuntos mais profundos da Bíblia, né, quando a gente tem oportunidade, e eu defendia uma tese sobre instrumentos musicais, em que eu afirmava que Davi pecou. Por que Davi pecou? Basicamente porque ele era rei da tribo de Judá, ele não era levita. E a lei dizia que só quem podia cuidar das coisas espirituais em Israel, ministrar no templo, sacrificar, mexer com adoração, eram os levitas. E quem não fosse levita morreria. Ora, Davi se intrometeu no templo, ele mexeu nas coisas espirituais, ele constituiu cantores e tudo mais, só que ele não era levita. Ele era da tribo de Judá, ele não tinha autorização para isso. Aí um dia o Randy me leu um versículo bíblico, né? Lá em 2 Crônicas, que Davi, Gate e Natã, homens profetas, né, videntes de Deus, eles tinham autorização de Deus para fazer o que eles fizeram, como, por exemplo, até introduzir na Antiga Aliança um instrumento musical, né, na Antiga Aliança. Então, qual que era o argumento? Aí o Randy me falou, olha, o argumento que se sustenta é que o cristianismo, a nova aliança é uma nova lei. Ou seja, Jesus não veio reformar a antiga aliança. Jesus não veio corrigir para que as pessoas voltassem à prática dos instrumentos da lei. Jesus veio trazer uma nova lei, uma nova aliança. Então, em que aliança nós devemos buscar tudo para a nossa vida? Inclusive, como é que a gente adora a Deus? É na nova aliança. Então, eu vou no Novo Testamento e vou ler, buscar como é que eu devo adorar a Deus com a música. E as passagens são claras, com os lábios, com a mente, com o coração, falando. Ela não diz usando instrumento. Então, não é porque ela não diz que está tudo bem. Ela diz com os lábios, com a mente, com o coração, né, falando. Então, me corrigiu. E olha que há anos eu defendia aquela tese, mas eu não conhecia aquele versículo. Então, nós também... Mas qual é a nossa diferença? A diferença é que a Igreja de Cristo ela não está estruturada numa hierarquia piramidal. Nós não temos matriz na Terra. Nós não temos uma igreja que tem uma comissão mundial, que manda numa comissão nacional, que manda numa comissão regional. A Igreja de Cristo ela não é uma organização, não é um governo humano. Cada congregação ela é local e autônoma, elege a sua liderança, é responsável pelos seus atos. Então, nós não estamos engessados por uma doutrina. Se uma congregação lá se desviar, é porque aqueles irmãos não souberam lidar com essa realidade. Não é? Mas nós não somos engessados com uma doutrina única, piramidal, não é?
Não temos que prestar conta para uma comissão. Eu sou evangelista aqui em Florianópolis. Se a igreja aqui quiser me destituir ou tiver algo contra, né, que não dê condição de continuar, ela não vai ligar para nenhuma outra congregação. São os irmãos daqui que vão decidir. Isso não existe no mundo denominacional. Para eles isso é loucura. Como é que pode? Eles não entendem isso. Mas muito boa a sua colocação. Muito, muito boa mesmo. Obrigado. Eles não chamam a reunião deles de culto, né? Eles chamam de reunião. Isso. Fechado, realmente. Isso, um silêncio. Em frente, não escuta nada. Dá um negócio assim meio... E eles têm um poder centralizado. Isso, eles dizem que são detentores da verdade. Isso. Os adventistas defendem isso, e eles detêm a verdade. Pronto. E os testemunhos de Jeová também defendem isso. Complicado, exatamente. Né? É complicado. Muito bem. Alex, se eu não me engano, João Verdun. Eu tenho observado que o mundo denominacional estão criando um escudo assim para eles, né? Porque eu já vi uma igreja, essa que está crescendo muito, é uma delas aí. Eles estão falando assim, né? Que, olha, não creio nesse livro, porque esse livro não é para crer, porque não tem credibilidade, toda a credibilidade. Aí eu fiquei assim impressionado com aquilo, mas depois caiu a ficha. Claro que qualquer alguém que tenha dúvida e vê alguma coisa, um mandamento que bate contra aquilo que tá ouvindo, a pessoa vai dizer, né? Porque eu já dei uma aula que esse livro não pode dar credibilidade total. Então, é como o irmão falou aí, né? Eles acreditam naquilo que, né, que o líder fala. Então, a Bíblia Sagrada é afastada, né? Sim. Então, a gente hoje, pregando para o mundo, uma pessoa que está dentro de uma denominação, é muito difícil, né, levar um entendimento bíblico, porque ela se deixou ser dominada por esses costumes, né? Então, e das João, coisas boas que acontecem na vida dela, né? Então, João, e aí, eu vejo assim que nós, dentro da Igreja de Deus, como foi falado o Ângelo ali, né? Como a gente precisa estudar bastante, como Jesus fez lá em João 18, lá 21, né? Quando se indignou com o sacerdote perguntando para ele, vem cá, mas não sabes o que eu disse? Então, a igreja vai enfraquecer se a gente não souber o que a Bíblia diz também, né? Isso, perfeitamente. Perfeitamente, concordo. Eu só queria te ajudar a aperfeiçoar aí o seu pensamento. É o seguinte, não são todos, viu, os evangélicos que são difíceis de acesso. Na verdade, eu creio que o problema maior somos nós. Nós é que não temos conversado ou sido afoitos o bastante para poder falar com essas pessoas ou convidá-las para um estudo ou algo assim. A maioria dos evangélicos, eu posso dizer isso porque convivo com esse meio, no sentido de pregar, né, de estudar a palavra com vários, são pessoas que estão buscando a verdade, estão sedentos até, eles têm carência de conhecimento, entendeu? O que precisa ser quebrada é essa barreira do contato. Quando você consegue ter um contato, olha, os nossos irmãos de Ponta Grossa, você tem 3 missionários lá brasileiros em Ponta Grossa, eles têm feito um trabalho fenomenal, evangelizando pequenas igrejas e várias pessoas evangélicas lá, não é? O Rui, o Roberto Signoretti e o Paulo, vou lembrar depois o nome dele, Leonel, né? do Rio Grande do Sul. Eu conheço todos eles há muito tempo, são irmãos fantásticos, e assim, e Deus tem aberto portas lá. Mas se a gente não fizer o que eles fazem, eles estão lá no centro distribuindo convite, fazendo propaganda no jornal e tal, chamando as pessoas que querem. Eu entendo que existe alguns que são, como você colocou, eu entendo. Mas eu prefiro pensar, pelo que eu tenho observado, que o maior problema é que nós cristãos é que não temos falado tanto, convidado tanto, exposto tanto, e talvez por isso nós não estamos crescendo tanto, né? Porque estamos calados. Precisamos falar mais, criar mais meios, como Paulo. Paulo era demais, ele ia na praça pública, ele ia no Areópago, ele ia na casa, ele ia numa escola pública,
ele alugou uma casa lá em Roma, ficou 2 anos lá, e o homem era um homem de propaganda. Onde ele chegava, ele atraía pessoas para ouvir o que ele estava falando. Às vezes era apedrejado, às vezes era ignorado, mas sempre tinha quem ouvia, né? Mas eu entendo o que você está colocando e também é uma verdade, sim. Não estou desqualificando, não. Tá? Muito obrigado, pelo Alex. seu comentário. Leonel. Leonel, isso mesmo. Leonel. Uhum. Lá de Canoas. Pois não. Ângelo, pode falar. Isso, é só um pouquinho sobre o batismo. Ele era de Viamão, Alex. Viamão, isso, Viamão. Isso, na minha terra lá. Só para um pouco do batismo, você pode, de repente, conhecer, mas eu nesses meus 30 e poucos anos de Igreja de Cristo, eu batizei algumas pessoas, até pessoas de denominações. Então, a Efésios fala, né, que há um só batismo perfeito, né, que Jesus ensinou para os ensinados. Então, assim, na maioria das vezes, ou todas as vezes que eu falei nas denominações que eu conheço, algumas eu não conheço, eles precisam de um segundo batismo para receber o Espírito Santo. Todos que eu falei, eles não recebem o Espírito Santo no batismo. No caso dos pentecostais, principalmente, é assim mesmo. Mas existem muitos grupos que fazem o ensinamento correto do batismo, mas depois se perde todo na prática do Evangelho. Por isso que é bom estudar com muita propriedade antes sobre o batismo, sobre os princípios básicos, para que essa pessoa, ela mesma, chegue à conclusão e diga, não, eu preciso ser batizado de novo. De novo, não. Elas geralmente dizem isso, né? Eu preciso ser batizado. Então, serão. Né? Ok. Então, meus irmãos, olha, nós não somos uma denominação, nós não somos uma seita, porque conceitualmente nós entendemos que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo não funda a igreja, ela entra na igreja que já foi fundada por Jesus. Como é que ela entra? Obedecendo a palavra de Cristo, crendo que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que veio para nos salvar, e com essa crença, essa confissão, ela é batizada. E a partir daí, ela começa a aprender e viver tudo aquilo que Jesus ordenou, como diz lá em Mateus capítulo 28. Né? Então, nós não somos uma seita porque não atribuímos a ninguém a não ser Jesus, a sua palavra é inspirada, posta no Novo Testamento. Então, para nós, nenhum outro livro tem essa condição de ser sagrada. Né? E estamos abertos. Nós sabemos que temos a verdade, mas, ao mesmo tempo, nós estamos sempre abertos para ouvir, sobretudo os irmãos, porque estamos em busca de estar sempre o mais próximo da verdade possível. Né? E isso é uma bênção. Nada está, assim, totalmente fechado, porque a gente sempre pode aprender um pouco mais ou até ser corrigido. Não é? Bem-vindo, então, a esse mundo do bate-papo bíblico. Nós vamos falar um pouco sobre a igreja, o papel dela, e tem muita coisa boa para a gente conversar sobre a igreja local, e muitos conceitos que eu creio que vai ser algumas coisas bem interessantes para a gente debater. Agradeço a presença de todos aqui, todos. Oi, Sandra. Alex. Oi. Eu costumo dizer que a igreja é uma clínica. Ela é um tratamento. Isso. A gente sabe, porque desde o começo que a gente começou na igreja, a gente vê quanto a gente foi ajudada, como foi, né? Né? Tudo. Então, isso eu vejo como uma clínica, sabia? Perfeito. Ela é, sim, também. Graças a Deus. Não é? Eu queria só, então, encerrar dando uma boa noite a todos, dizendo que foi muito bom. O Randy pediu a palavra. Oi, Randy. Pode falar, querido. Quer falar alguma coisa ou não? Tá bom, ok. Olha, só para vocês saberem, nós temos 3 jovens, 2 moças e um rapaz, que são irmãos nossos, que vão para as Olimpíadas. São atletas de Cristo, atletas que são da Igreja de Cristo. Temos a Vitória, que é de Porto Alegre, temos a Nicole, que está morando lá em Sergipe, né? Aracaju, e temos agora também um irmão de Campinas, o Ralph. Ele foi chamado para compor a seleção atlética, ele arremessa martelo, aquele arremessador de martelo, né? E as 2 meninas são da ginástica rítmica. Olha que bênção, 3 irmãs nossas, irmãos, tá?
Que Deus abençoe, viu? Tchau, tchau, então. Boa Fiquem em noite, paz. boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite. Tchau, Randy. Tchau, vocês. Boa Tchau, noite. Santana. Deus abençoe cada um. Sandrinha, Rogério, Neia, Ivone, Jura. Tchau, Cristina. Beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Alex. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Boa noite. Mary. Boa noite.